Só um pouquinho porque ela ficou muito ruim na hora de informar. Então, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer então ao procurador Fabiano pelo convite de estarmos hoje aqui conversando um pouco sobre a nossa experiência de inclusão de pessoas com deficiência. Eu vou pedir que a Nádia me ajude porque eu não tenho muita funcionalidade, viu, para falar vamos passar. Então, pessoal, o procurador já falou da Lei 8.213, que é a lei de cotas, né? Eu acho que essa lei é fundamental para que as empresas contratem pessoas com deficiência. Antes dessa lei, poucas eram as empresas que contratavam pessoas com deficiência, fundamentalmente aquelas que algum diretor tinha na sua família uma pessoa com deficiência e contratava duas pessoas, né? Eu acho que estamos aqui hoje conversando sobre autismo e trabalho justamente por conta dessa legislação. Acho que essa lei ainda é insuficiente, né, para que se consiga talvez a promoção de uma sociedade mais igualitária no que diz respeito às pessoas com deficiência, mas ele é o começo. E talvez por alguns anos o Brasil ainda precise dessa legislação para incluir as pessoas com deficiência. Vamos adiante? Eu queria também falar um pouquinho do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tem alguns projetos que obrigatoriamente todas as nossas regionais, ou seja, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, no que diz respeito à fiscalização, deve fazer, né? Nós temos 10 projetos obrigatórios que ninguém pode dizer não vou fazer esse tipo de fiscalização, como combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, aprendizagem, né? Enfim, vários outros projetos obrigatórios que foram eleitos como prioridades dentro do Ministério do Trabalho. E um deles é o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitadas no Mercado de Trabalho. Nós temos em todo o Brasil 240 auditores envolvidos nesse projeto. A maioria, óbvio, não com dedicação exclusiva, né? Como nós aqui no Rio Grande do Sul temos 3 auditores com dedicação exclusiva a esse projeto. Em 2013, os auditores fiscais em todo o Brasil realizaram 14 mil ações fiscais visando a inclusão de pessoas com deficiência, e no Rio Grande do Sul, 850 ações fiscais foram feitas o ano passado para ver a questão da contratação de pessoas com deficiência. Acho que, por conta desse nosso trabalho, né, por ação direta da auditoria fiscal, quase 41 mil pessoas com deficiências foram inseridas no ano passado no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, 4.500 pessoas foram contratadas por conta desse projeto. Então, isso mostra o comprometimento do Ministério do Trabalho e Emprego com essa questão, e por conta disso a gente tem conseguido avançar tanto na fiscalização como nas alternativas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vamos adiante? O procurador Fabiano já destacou, mas eu queria ressaltar que no Brasil hoje nós temos um novo conceito de pessoas com deficiência. Esse é um conceito que é um conceito constitucional, essa é a nova visão da pessoa com deficiência, que diz que as pessoas com deficiência são aquelas, eu vou ler porque eu vejo que tem uma colega nossa aqui que é cega, eu vou ler esse conceito para ficar bem marcado. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental
intelectual ou sensorial, os quais a interação com diversas barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Por esse conceito, a deficiência não está na pessoa apenas, não é apenas as limitações sensoriais, físicas, mentais ou intelectuais que causam a deficiência, mas é justamente a interação desses impedimentos com a sociedade que nascem as deficiências. E essas barreiras que a sociedade coloca, a gente tem muito forte as barreiras arquitetônicas, né? Não é à toa que o símbolo da acessibilidade é uma cadeira de rodas. Mas as barreiras não são só físicas ou de comunicação, né? Que um cego precisa toda uma tecnologia, ou precisa material em braille para se comunicar, o surdo, libras, mas é também o preconceito. E quando nós estamos falando de pessoas com autismo, talvez esse seja a maior barreira, né? Porque muitas vezes a pessoa está habilitada, a pessoa tem capacidade, mas a sociedade, na medida que vê aquela pessoa como uma pessoa incapaz, não permite que essa pessoa se desenvolva em igualdade de condições com as demais. Isso é muito importante, né? A discriminação incapacita as pessoas, né? Por conta desse novo conceito, nós temos uma distinção pela primeira vez na nossa legislação entre deficiência mental e intelectual. Antes, a nossa legislação falava apenas de deficiência mental e entendíamos, até então, a deficiência mental como a deficiência que hoje se chama intelectual, que compromete o sistema cognitivo, né? Por conta dessa definição da nossa Constituição atual, hoje, deficiência mental, então, é o que antigamente se chamava deficiência mental, né, que são aquelas pessoas com problemas, impedimentos cognitivos, dentre outros, e pessoas com deficiência mental, vamos pensar em pessoas com deficiência psicossocial. E aí nós vamos pensar nos transtornos mentais que causam alguma limitação nessas pessoas. Não é qualquer transtorno que causa uma deficiência, mas justamente aqueles transtornos mais complexos que tornam aquela pessoa com uma série de limitações. E aí vamos falar no autismo, vamos falar na esquizofrenia, vamos falar na depressão grave, vamos falar na bipolaridade, por exemplo, né? Isso é importante porque até então as pessoas com autismo não eram consideradas pessoas com deficiência. A gente via às vezes algumas estratégias de colocar essa pessoa com algum nível de deficiência intelectual. Então colocava que tinha déficit cognitivo e essas pessoas entravam. Durante muito tempo, eu faço fiscalização de cotas desde 2003, de uma forma sistemática. Durante muito tempo eu conheci 2 autistas no mercado de trabalho, que até hoje estão nas empresas. Uma empresa de Canoas, que faz equipamentos agrícolas, e outro numa empresa de comunicação aqui de Porto Alegre. Os 2 autistas que a gente conhecia, que estavam no mercado de trabalho, né? Agora, então, a Lei 12.764 de 2012 tirou qualquer dúvida que poderia se ter que a pessoa com transtorno autista fosse uma pessoa com deficiência, na medida que ela diz que se considera como pessoa com deficiência para qualquer fim. Isso é importante, eu vejo muitos representantes de empresas aqui, porque às vezes os médicos têm dificuldade de acompanhar toda a evolução legal no nosso país e fica buscando apenas o artigo 4º do decreto 3.298 e pode achar que uma pessoa com autismo não estaria incluída na lei de cotas, né? Ontem ainda me fizeram uma pergunta como essa, uma médica, sobre esse enquadramento. Então é importante a gente ter claro
que pessoas com deficiência mental ou psicossocial, como autismo, estão inseridas na lei de cotas. Vamos adiante? Nós temos mais de 22 anos de lei de cotas no Brasil, né? E o que a gente percebe que algumas deficiências têm mais dificuldades de acesso ao mundo do trabalho que outras, né? E aí a gente pode citar a deficiência intelectual, o autismo, a esquizofrenia, a paralisia cerebral quando tem muitos comprometimentos físicos, né? A cegueira ainda é uma barreira muito grande, né? Por conta também do preconceito da nossa sociedade, das empresas, de não ver o potencial de trabalho da pessoa cega e os usuários de cadeira de rodas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as pessoas com deficiência psicossocial e as pessoas com deficiência intelectual são as pessoas que mundialmente são mais discriminadas no mercado de trabalho. Por conta disso, a OIT, na Agenda do Trabalho Decente, considera como prioritário ações pontuais, né, políticas públicas de inclusão desses dois segmentos. Então, é interessante que esse é um consenso internacional que mostra que alguns segmentos das pessoas com deficiência precisam ter um olhar mais atento e uma política pública especial para o acesso ao mundo do trabalho. Vamos, Nádia? Eu vou dar uma ideia só para vocês saberem quem está no mercado de trabalho no Brasil, pessoas com deficiência. A minha fonte é a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais de 2011. Ela é feita pelas empresas, são declarações que as empresas prestam ao Ministério do Trabalho anualmente, falando quem são seus empregados, né? É um mecanismo muito interessante de pesquisa, que vai tratar do sexo, da escolaridade, do salário, da jornada de trabalho, enfim, são elementos muito importantes para qualquer pesquisa sobre o mercado de trabalho. E segundo a RAIS de 2011, havia mais de 325 mil pessoas com deficiência ou reabilitadas com vínculos formais de emprego em 31 de dezembro de 2011. Desse segmento, 53% são pessoas com deficiência física, 22% auditiva, 10% reabilitada, 6% com deficiência visual, 5% com deficiência mental ou intelectual e 1% com deficiência múltipla. Infelizmente, a gente não tem como distinguir nesse grupo da deficiência mental os autistas, porque ainda pela RAIS está junto a deficiência mental e intelectual e não se separa pelo tipo de transtorno, por exemplo. A gente não tem esse nível de detalhamento. Agora vai entrar o E-Social, que é um outro formato da folha de pagamento das empresas, é um projeto do Ministério da Fazenda, Previdência e Ministério do Trabalho, e aí sim a gente já conseguiu, por conta do nosso projeto, que venha se distinga então o que é deficiência intelectual e psicossocial ou mental. Eu queria destacar aqui, pessoal, que a gente que vê muito laudo todo dia, como eu, por exemplo, eu passo acho que metade da minha vida olhando laudo, sabe? E brigando com os médicos um pouco, apesar de ser filha de médico, eu vivo brigando com os médicos, porque eu acho que eles têm muita dificuldade de entender a deficiência, né? A gente vê nesse grande grupo das deficiências físicas, as deficiências leves, né? Diferenças entre membros, né? Que causam, claro, alguma dificuldade para caminhar, ausência de alguns dedos, enfim. Essa é a grande parte das deficiências que se encontram
nesse grupo da deficiência física. Na deficiência auditiva ainda nós temos um resíduo daquelas pessoas com uma deficiência auditiva muito leve, que eram consideradas pessoas com deficiência até 2004. Então, aí também temos um grupo grande dessas pessoas. Por conta do projeto que a gente vem desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um grande incremento da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e psicossocial no mercado de trabalho. Enquanto no Brasil 5% das pessoas com deficiência com carteira de trabalho assinada são pessoas com deficiência intelectual, no Rio Grande do Sul nós chegamos a 9%. Isso mostra que o programa de aprendizagem é um programa interessante para incluir as pessoas com deficiência, e nós estamos já vendo isso nos nossos números do mercado de trabalho. Vamos adiante? A nossa sociedade e, por consequência, as organizações públicas ou privadas tem um perfil, né, de valorização daquela pessoa multifuncional, com várias habilidades, fácil de se adaptar aos novos desafios da sociedade e do mundo do trabalho, que tenha um nível de estudos mais elevados. Esse é o perfil da nossa sociedade, né? E não é diferente nas nossas instituições públicas, né? Grande parte das pessoas com deficiência não se encontra nesse perfil. Por outro lado, hoje nos ambientes de trabalho nós temos uma equipe de trabalhadores muito enxuta, com metas muito elevadas. Não é por isso que tu tem hoje um nível de adoecimento dos trabalhadores brasileiros muito grandes na área mental, né? Pelo excesso de demanda. E aí tem a questão da inclusão. As chefias e os líderes dentro das empresas não têm tempo para preparar os ambientes de trabalho, para treinar as pessoas que têm maiores limitações ou maiores impedimentos para desenvolverem suas funções. Algumas, mesmo treinadas, não vão apresentar a mesma produtividade que os demais. Nem todos são super-heróis, né, que tem que fazer das tripas, né, para conseguir terem uma produtividade e uma funcionalidade maior, né? E a lei de cotas existe justamente porque nós estamos tratando de pessoas com uma diversidade muito grande, né? As próprias famílias têm dificuldade de constatar a capacidade de trabalho dos seus filhos, porque passaram a vida inteira aprendendo da impossibilidade, né? Primeiro um diagnóstico que fala muito mais das impossibilidades e das limitações daquela pessoa, depois pelo não, né, das escolas, muitas vezes, que não aceita aquela pessoa, dos colegas que não querem brincar com aquela pessoa, né? Eu gosto de ressaltar sempre essa história, porque às vezes a gente acha que as famílias exageram muito mais. Muitos já devem ter ouvido essa conversa. No Rio de Janeiro tem um senador, Lindenberg Faria, que há uns 5 anos teve uma filha com síndrome de Down. E, por conta disso, ele levou essa filha para fazer uma avaliação genética, para ver, né, o quadro genético da filha. E aí dizem que é o geneticista mais famoso da cidade do Rio de Janeiro, descreveu, enfim, um quadro da menina, da Beatriz, e ao final ele disse assim, ó: resumindo, a Beatriz vai ir a uma festa e ninguém vai convidá-la para dançar. Bom, se a minha filha não vai poder dançar, imagina trabalhar, né? Num mercado de trabalho competitivo, de muita disputa, imagina a minha filha ou o meu filho com deficiência trabalhando. Esse não é o mundo para ele. Esse não está, né? Essa porta não está aberta.
para esse grupo, segundo os familiares. Então, a própria família precisa de um tempo para avaliar o potencial de trabalho dos seus filhos. E isso o programa de aprendizagem traz de uma forma muito importante. Vamos adiante. Enfim, precisamos ter um novo enfoque na inclusão de pessoas com deficiência e ações voltadas para esse grupo. Nesse sentido, Nath, vamos passar, é que nós lançamos, ontem fez 5 anos que foi lançado no Rio Grande do Sul o projeto piloto de incentivo à aprendizagem de pessoas com deficiência. Foi um grande evento que aconteceu na PUC e o Rio Grande do Sul, de uma forma pioneira, lançou esse projeto. Vamos adiante? Então, já como o Dr. Fabiano falou, né, se pensa então na inclusão através do contrato de aprendizagem. A pessoa não precisa pagar para fazer o curso, ela vai receber, o aprendiz vai receber no mínimo meio salário mínimo, né, o piso regional, porque geralmente são 4 horas de trabalho, falando bem chãozinho aqui, né? Tem 13º salário, tem férias, enfim, tem os direitos previdenciários. Não existem muitas formas no Brasil de fazer experiências práticas dentro da empresa sem vínculo trabalhista, né? Tem a questão do estágio, mas tem algumas limitações. Então, a aprendizagem é muito interessante porque a pessoa vai ter o conhecimento teórico e vai ter também o conhecimento prático dentro da empresa, né? No mínimo de 800 horas. Vamos adiante? Tem regras muito específicas para a aprendizagem de pessoas com deficiência. Primeira questão, não tem limite máximo de idade, enquanto para as pessoas sem deficiência 24 anos, para a pessoa com deficiência não temos limite máximo de idade. Isso é muito importante, que tem pessoas que têm um processo de socialização mais lento e precisam, né, de mais oportunidades para serem inseridas no mundo do trabalho. Pensem numa pessoa com esquizofrenia, né, que a esquizofrenia aparece no final da adolescência, início da vida adulta, geralmente. A pessoa se desorganiza, aí depois ela para de estudar, começam os tratamentos, né? Ela hoje tem uma medicação muito importante, a pessoa consegue se estabilizar, não só pela medicação, pelo atendimento psicossocial. E aí? Daí, às vezes, ela tem mais de 30 anos e não tem profissionalização. E aí, não, né? Também não consegue entrar no mercado de trabalho por conta disso. A matrícula nos cursos de aprendizagem deve estar condicionada às habilidades da pessoa e não no nível de escolaridade. Isso é outra coisa importantíssima antes dessas adequações legais, principalmente as pessoas com deficiência intelectual não conseguiam fazer formação profissional no Brasil. Isso abriu um campo imenso de acesso das pessoas com deficiência no mercado, na formação profissional. O contrato de aprendizagem é no máximo 2 anos, porém, para pessoas com deficiência não tem essa limitação de 2 anos. Isso não quer dizer que nós vamos ter contratos indeterminados, que nós vamos ter os eternos aprendizes, né? O contrato de aprendizagem é um contrato precário, os direitos não são os mesmos dos demais trabalhadores, mas em algumas situações a gente pode pensar numa prorrogação do contrato de aprendizagem. Por exemplo, a pessoa precisa um pouco mais de tempo para adquirir determinadas habilidades, né? A gente tem visto algumas situações e daí o Sistema S, ou entidade formadora, ela mesma recomenda essa questão e a gente tem pensado, então, em algumas prorrogações por um tempo determinado. Por outro lado, as instituições de ensino profissionalizante, elas são obrigadas a fazer educação profissional para as pessoas com deficiência em nível básico. Então, não podemos dizer não estamos preparados.
legal, assim como as empresas têm que contratar um percentual de empregados com deficiência, os concursos públicos têm que ter um percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência, os estabelecimentos de educação profissional também têm que darem educação profissional. A aprendizagem tem que ser acessível, isso está no decreto 3.298, um atendimento às peculiaridades do aprendiz, fornecendo o apoio especializado quando necessário, como adaptação de material pedagógico e curricular. A gente sabe, né, Cecília, quanto isso é importante, da adaptação do currículo para que as pessoas com deficiência possam acompanhar em igualdade de condições aqueles cursos, a capacitação dos professores e dos instrutores e a eliminação das barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação. Ambientais, vamos pensar na discriminação. Tanto a ONU como a OIT, elas recomendam uma formação profissional para as pessoas com deficiência dentro do mercado formal de emprego. Porque, enfim, tu vai aprender técnicas, mas tu também vai aprender comportamentos e habilidades exigidas pelo universo corporativo. Isso é muito importante. Antes a gente tinha aquelas formações dentro de APAES ou outras entidades, em artesanato, O artesanato é muito importante para desenvolver habilidades físicas, e sociais da pessoa, mas não vai conseguir preparar aquela pessoa para as necessidades do mercado de trabalho. Às vezes tu vê, primeiro é curso de padeiro, depois é curso de marceneiro, e às vezes nas empresas não há demanda dessas funções. Então a aprendizagem é interessante, que tu está preparando a pessoa para uma função concreta existente dentro da empresa. Ela não está se preparando abstratamente para o mercado de trabalho. Não, ela está se preparando para aquela função que ela vai ter uma experiência prática de aprendizagem. Isso é muito interessante, né, pessoal? Porque tu tem uma formação profissional customizada, se a gente pudesse falar de uma linguagem mais corriqueira. Por outro lado, tu dá uma possibilidade de acesso gradual ao mundo do trabalho. Tu não entra como num contrato comum de emprego para que, no máximo em 90 dias, tu mostre resultados. Bom, se 90 dias às vezes é pouco para avaliar uma pessoa sem deficiência, imagina uma pessoa com deficiência. E tu entra para suprir uma vaga de emprego numa outra que saiu. Então, tu vai entrar lá para cumprir metas e tudo. Para a pessoa com deficiência, às vezes é muito complexo. Mas na aprendizagem, ela entra para aprender. Ela está lá para aprender e não para apresentar resultados desde já. A aprendizagem é interessante porque ela pode ser até um substituto das oficinas protegidas. Eu não quero dizer que as oficinas protegidas devam ser eliminadas. Eu acho que em algumas situações, e a gente talvez quando fale do espectro autista, talvez para algumas situações a gente precise pensar, de forma a inserir um grupo maior de pessoas com transtorno autismo, também nas oficinas protegidas. Agora, toda a avaliação dos especialistas é que a oficina protegida acaba por deixar a pessoa sempre isolada, sabe? Isola aquela pessoa, não faz as avaliações sobre as condições de trabalho, enfim, a pessoa fica isolada durante toda uma vida. E a própria família, quantos familiares e as empresas que eu vejo aqui, várias com experiência já de aprendizagem profissional, a gente vê no dia a dia o quanto aquela família que resistiu no início para liberar o filho para entrar no mercado de trabalho, vai mudando a ideia e vai vendo o quanto o filho ou a filha mudou ao ser inserido no mundo do trabalho.